quero agradecer inicialmente. Nunca é demais agradecer a essa confiança que eu tenho recebido do conselho desta casa de oração. Não só do conselho, dos presbíteros, os zelosos certamente pela pregação, como também o nosso pastor, né? Porque o pastor Broto é o meu pastor também. Tem sido muito importante nesse retorno a nós, nosso retorno a Teresina. Também vocês têm sido muito amáveis comigo e com a minha família, e eu louvo a Deus por ter sido da vontade dele estar aqui, e é um prazer para mim servi-los, e todas as vezes que eu tiver essa oportunidade, eu desejo honrar ao Senhor, também ao voto de confiança que a mim é creditado. Vamos contemplar juntos agora a palavra de Deus para as nossas vidas, a edificação para as nossas almas, e para isso eu vos convido a abrirem as Sagradas Escrituras na carta de Paulo aos crentes de Filipos. Filipenses, no seu capítulo 1, nós vamos fazer a leitura dos versos 12 a 30. Nós iremos tratar somente dos versos 12 a 26. Hoje está na tarde, quando os irmãos abrem a palavra do Senhor, Filipenses 12 a 30, pensando que neste púlpito, que é do Senhor, certamente, já passaram muitos servos capacitados, experientes, né? Eu tenho uma honra, essa honra é toda minha, de pregar para o pastor Silas, o pastor que caminhou para essa igreja há tanto tempo. No aniversário da igreja, ver grandes pregadores aqui, isso, humanamente falando, me intimida um pouco, porque eu sou um aprendiz diante desses homens de longa jornada no ministério, e ainda bem que eu tenho o desejo, sim, de continuar aprendendo. Essa é uma perspectiva que nós nunca podemos perder. Que o Senhor me use para abençoar esta igreja, abençoar este rebanho nesta noite. Assim diz a palavra do Senhor. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco.
Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém. Amém. Vamos ao Senhor. Pai Santo, Deus de bondade, amor, graça e misericórdia, Deus de poder e glória, Senhor, a nossa vida, certamente nela tem se cumprido a palavra do nosso Salvador, o teu Filho amado, que disse que no mundo nós teríamos muitas aflições. Senhor, quantos sofrimentos nós temos passado. Ó Deus, o teu povo caminha, ó Pai, cada geração, e são muitos os sofrimentos, ó Deus. Nós temos curtido, ó Pai, as muitas dificuldades oriundas deste mundo que não te conhece, ó Deus, dos inimigos da cruz de Cristo. Nós temos sofrido, ó Deus, com a limitação, com a tragédia universal que é o pecado do homem, ó Deus, que o arrasta para longe do Senhor. Ó Deus, nós temos sofrido com tantas coisas oriundas da queda de Gênesis 3. Senhor, em tudo nós temos procurado a firmeza, mas é certo que o cair é do homem e o levantar é do Senhor. Portanto, ó Pai, nesta noite, fala para nós, explica-nos, Senhor, o valor dos sofrimentos na vida cristã. Porque muitas vezes nós temos perdido ricas oportunidades de crescimento espiritual, porque nós não entendemos porque sofremos por determinadas coisas e em determinadas situações. Nos mostra, ó Deus, esta noite, o valor do sofrimento, e também nos consola o coração, ó Deus, falando e mostrando e nos fazendo ver como nas maiores dificuldades que temos enfrentado, o Senhor sempre esteve conosco. O Senhor nunca nos deixou caminhar sozinhos à mercê das nossas próprias intenções. Ó Deus, e como esta tua glória traz benefícios espirituais para a nossa vida. Fala conosco, Senhor. Tem misericórdia de nós. É o que nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós temos como um paradigma na vida cristã uma afirmativa que muito tem influenciado a nossa percepção e a vivência de muitos crentes na igreja. Há uma ideia já há muito divulgada de que a igreja é um hospital. Quando você escuta isso, essa comparação de que a igreja é um hospital, não te fica algo faltando com relação a essa definição? É certo que o Senhor Jesus Cristo, em determinado momento, afirmou categoricamente que aqueles que se julgam sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. É claro que ele estava falando sobre o pecado como uma doença mortal, como de fato ele é. Porque como o pastor Jefté falou bem pela manhã, na ilustração do livro O Peregrino, o que condena o homem é o acúmulo dos seus pecados sem o pagamento com relação a eles. Então, imagina um homem sem Cristo caminhar uma vida inteira acumulando pecados, e naquele grande dia, no dia que está já pré-anunciado, onde o justo juiz tratará conosco acerca desses nossos pecados acumulados, então nós não termos como quitar uma dívida que para o homem em si é impagável de fato. Então observa-se que de fato nós somos os doentes, sim, e nós precisamos desse cuidado todo especial que o Senhor tem tido conosco, o cuidado
de sempre nos renovar para uma vida de lutas. A minha dúvida então gira em torno do seguinte: será que não seria a igreja melhor comparada com uma vida militar do que simplesmente com um hospital? Porque na minha mente fica a ideia de, sendo a igreja somente um hospital, a gente chega na igreja, recebe as curas do Senhor, que obviamente acontecem, curas espirituais, as nossas muitas mazelas que temos na alma, recebemos sim cura do Senhor na igreja. E nós simplesmente vamos, e parece que é um ato passivo de recebimento. Apenas nós chegamos, recebemos, vamos embora, e da próxima vez nós vamos vir receber novamente. Enquanto que a vida militar não. É como se a gente entrasse, tratando a igreja com esse parâmetro de vida militar, nós entramos, as nossas baterias são restabelecidas, então nós saímos a todo vapor para lutar e combater o bom combate. E certamente o mundo, as tentações, as provações, as aflições, as tribulações vão nos sugando essa bateria, até que nós precisamos novamente do dia do Senhor para nos recarregar, para que nós possamos então continuar esta luta. Me parece que a vida cristã e a igreja está muito mais bem comparada com uma vida militar do que simplesmente com um hospital. Em nosso texto, irmãos, e em outras muitas passagens da Escritura, a vida cristã é descrita em termos de uma vida militar, de um combate. Paulo chama o bom combate. Paulo também instrui o jovem pastor Timóteo, quando ele diz: olha, milita a boa milícia da fé. Ele quer que na vida cristã, nós, a igreja do Senhor, saibamos que nós temos opositores, tá certo? Mas que o Senhor é conosco, e Ele é o chefe da milícia, Ele é o nosso capitão, Ele vai à frente de nós, e Ele abre caminho, certamente, abre as trincheiras para que o seu reino avance, seu reino de luz avance no meio das densas trevas nas quais se encontra este mundo. Este mundo, irmãos, está completamente perdido. Completamente perdido. Eu vou abrir um parênteses aqui e tentar exemplificar como a maldade do homem é grande, é crescente e desenfreada. Eu conversava há algumas semanas atrás com o pastor Luiz, lá da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. Para quem conhece o pastor sabe que ele tem um filho autista. E eu tenho um filho que é Down. E nós, compartilhando as lutas, das dificuldades de trazer os filhos a uma melhor condição em que eles possam estar, o pastor ao telefone falando comigo, quase em soluços, dizia que existem pessoas que pensam que ele quer usar a deficiência do filho para obter vantagens para si. Irmãos, eu não acreditei nessa afirmação. Eu sei que existe. Eu sei que a nossa mente, inclusive a minha, é capaz de pensar até coisas piores que isso. Mas eu tenho dificuldade, porque como é que pode? É muita falta de amor. Você pensar que um pai, na luta por cuidar daquele filho com uma herança do Senhor, vai usar uma deficiência para se aproveitar materialmente daquela situação. E eu disse a ele, pastor, olha, eu ainda não passei por isso. Sei que possivelmente passarei, mas quero te lembrar o que tu já sabes. Na glória celestial, os nossos filhos serão perfeitos, como Cristo Jesus é perfeito. Então, pastor, só nos cabe realmente pasmar diante de um coração maldoso, que tem coragem de afirmar isso. Eu espero muito em Cristo Jesus que isso não tenha acontecido dentro da casa dele. Então, irmãos, veja como o mundo está completamente perdido. E esse mundo ainda só está de pé porque a igreja está nele.
Porque quando o Maranata do Senhor Jesus acontecer, a Bíblia diz que não ficará pedra sobre pedra. Portanto, os ímpios, com essa arrogância toda, e os homens maus, deveriam ser gratos à igreja, porque se sobrevivem é por causa da igreja ainda na face desta terra. Sim, a salvação, obviamente, irmãos, é uma obra completa de Deus, mas o meio designado para este fim é a santificação. A nossa santificação, ela começou na nossa regeneração, mas ela vai prosseguir por todos os dias da nossa vida, até que morramos e sejamos, pelo próprio Deus, glorificados em Cristo Jesus. Durante esse tempo, irmãos, a nossa vida e nós mesmos somos trabalhadores contratados para trabalhar na vinha do Senhor. O mundo é a vinha do Senhor e nós somos os trabalhadores. Portanto, a ideia de vir à igreja somente receber é uma ideia muito passiva. Torna o evangelho agradável à carne, não ao espírito. A luta, o bom combate, sim, é algo agradável ao espírito, porque nós estamos, de fato, em plena batalha espiritual. E o fato de nós querermos agradar a carne com o pensamento de virmos sempre à igreja somente receber, pode nos fazer renunciar à luta em prol do crescimento do reino de Deus nesta terra. Nós não podemos fazer isso. Nós somos as testemunhas do Senhor. Se nós não lutarmos, irmãos, quem lutará? Quem lutará? Se nós não assumirmos de fato o bom combate, entendermos que a vida cristã é uma luta do começo ao fim. Eu me lembro dos meus tempos de impiedade, eu não posso esquecer. Meus dias eram tão tranquilos. Eu tinha prazer sobre prazer. Só que eu vivia diante da inimizade de Deus. E eu achava que aquilo ali não teria nenhuma consequência na minha vida. Mas quando o Senhor Jesus Cristo se revelou para mim, irmãos, a minha vida virou uma verdadeira luta, nunca mais parou. E eu entendo por esse sermão que eu quero propor para vocês que a evidência da luta cristã na nossa vida é uma certeza da nossa salvação. Quanto mais você luta, mais evidente é o fato de Deus ter começado uma obra na sua vida. E essa obra é a salvação. Mas se na sua caminhada cristã, nas milhas e milhas que você tem que percorrer, não há lutas, só calmaria. O peregrino teve um momento onde ele tinha um caminho de pedras para escolher e um caminho plano, bem afofado com a vegetação, não tinha problema nenhum, seria tranquilo para ele caminhar por ali. Mas ele entende que o caminho é de pedras e ele escolhe o caminho de pedras porque a porta é estreita e quem passar pela porta larga estará perdido, porque a porta é estreita, dá para a salvação. E a vida cristã sem lutas, vivida regaladamente, tudo de boa, isso não vai dar em bom lugar. Não vai dar em bom lugar. Portanto, eu quero, depois de introduzir esse sermão, elucidar algumas questões que aconteciam em Filipos. É importante para que a gente entenda o contexto em que Paulo estava e os crentes de Filipos também, para a gente compreender melhor o que se passa neste momento da história da igreja cristã. Vejamos algumas informações importantes. Irmãos, a carta é dirigida aos crentes de Filipos como uma resposta à preocupação que aqueles crentes tinham com Paulo. Paulo estava preso, não se sabia o veredito final da sua causa, ele estava ali guardado pelos soldados pretorianos, e os crentes estavam agoniados. Porque o que vai acontecer com o irmão Paulo? Será que vão decapitar ele lá e dali ele não sai mais? Será que tudo que ele vem fazendo em prol do crescimento do reino de Deus vai ser estagnado ali com aquela prisão e daquelas cadeias ele não vai mais ser libertado? Portanto, esse texto que nós escolhemos para tratar com vocês essa noite, ele nos comunica uma realidade da igreja em todas as épocas.
Não é algo que aconteceu perdido somente aqui, mas é algo que continua acontecendo e faz parte da nossa vida cristã, enquanto luta, enquanto combatendo o bom combate como estamos a fazer dia após dia. Filipos era uma pequena Roma. Toda a aldeia era uma pequena cidade e toda a aldeia estava sob a influência de Roma. Como é que eu posso dizer? As pessoas que compunham aquela sociedade, elas desfrutavam dos direitos romanos. A cultura sofria a influência de Roma. As leis, tanto que lá existiam magistrados civis, militares, veteranos que tratavam de executar o direito romano. Por exemplo, alguém que se curvava a Roma, ao imperador, porque espiritualmente lá havia o culto ao imperador, como no primeiro século. Quem se curvava a Roma e a sua administração, por exemplo, era isento de qualquer tipo de açoites, prisão. E quando o crime era grave, digamos um assassinato, ele ainda podia apelar para o imperador. E se o imperador julgasse aquela vida que foi ceifada como sem nenhuma importância para Roma, ele era imediatamente absolvido. Tá certo? Então, quem se curvava a Roma detinha certos privilégios por justamente, digamos assim, dançarem o ritmo que Roma determinava. É interessante enfatizar que Paulo, na prisão, ele estava lá sendo guardado por soldados romanos, num sistema de escala. Esse sistema normal que a polícia militar usa, é um sistema de escala. E por conta disso, ele diz no verso número 12, você pode observar: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O que é que Paulo estava fazendo na cadeia? Paulo estava testemunhando acerca do Evangelho e ele estava evangelizando os soldados. E a cada troca de turno dos soldados pretorianos, eles já tinham ouvido o Evangelho e já tinham testemunhado a postura de Paulo naquela prisão. É muito importante, irmãos, quando nós vamos evangelizar alguém, casar com a palavra pregada o testemunho. O testemunho. Eu diria para vocês que o testemunho é uma grande ferramenta de conversão de Deus com relação aos pecadores. Porque você prega e o teu testemunho confirma a tua pregação. Portanto, para mim, não existe método mais eficiente para Deus converter o coração de um homem que anda em caminhos tortuosos do que alguém que prega com fidelidade a palavra de Deus e, juntamente com a pregação, apresenta um testemunho fiel. Essas duas ferramentas são muito poderosas na mão de Deus para a salvação dos homens. Então, isso estava acontecendo. Era impressionante que esse evangelismo de Paulo dentro da prisão chegou até os da casa de César. Até familiares do próprio imperador ouviram as maravilhas que fez Cristo Jesus em seu ministério terreno. E os soldados também estavam levando para as suas famílias que moravam em Roma aquelas palavras que eles ouviam de Paulo. Portanto, enquanto muitos estavam pensando que o Evangelho estava sofrendo um dano com a prisão de Paulo, pelo contrário, o Evangelho estava marchando e ganhando grande amplidão com essa simples tarefa de Paulo pregando e testemunhando acerca do ministério do Senhor Jesus Cristo, o único Salvador dos homens, o único em quem nós podemos confiar. Que grande maravilha, né? Algo que os crentes de Roma, então, olham e dizem: irmãos, se Paulo está preso e o Evangelho está avançando desta maneira, o homem está preso e nós estamos livres. Então, segundo Paulo, no verso 14, a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas,
ousam falar com mais desassombro, ou seja, pregam com mais naturalidade, vendo que o avanço do Evangelho, com um homem preso, enquanto existiam tantos crentes livres lá em Roma, podendo pregar à vontade, tendo acesso às pessoas, e isso foi um estímulo da parte do Espírito Santo para que aqueles crentes fossem avante no trabalho da evangelização. Que grande maravilha, né? O que Deus faz com o sofrimento de um eleito. Eu me lembro do primeiro século, né? Os nossos irmãos lançados nos caldeirões de óleo fervente, lançados nas arenas, engolidos vivos pelos leões famintos, outros servindo de iluminação pública, amarrados a postes públicos e queimados da forma bruta, como assim aconteceu. Será que o Evangelho sofreu algum dano por tudo isso que aconteceu, irmãos? Não sofreu dano nenhum. Pelo contrário, ele avançou de maneira maravilhosa, porque a permissão de Deus para que isso acontecesse foi um ato de sabedoria da parte de Deus. E morrer por Cristo, certamente, ao meu ver, é a morte mais digna que o pecador pode ter. Então, os nossos irmãos, os mártires, que sofreram ali nos primórdios da igreja, nada mais foram do que uma atitude sábia do Senhor, para que o seu reino crescesse, a sua palavra fosse cada vez mais anunciada. A vida cristã, irmãos, é uma luta. Mas como é que se dá essa luta? Qual é o modelo bíblico para enfrentarmos os sofrimentos? Irmãos, como é que a gente pode ter alegria e paz em meio às aflições? Eu queria falar para vocês, usando o exemplo do apóstolo Paulo, que é um exemplo bíblico, totalmente credenciado pelas Escrituras. Eu queria propor para vocês um tema para essa mensagem, que eu espero que seja breve, para que a gente possa guardar o máximo possível dela. O tema é: o combate cristão evidencia a sua salvação. O combate na vida cristã, ou o combate cristão, evidencia a sua salvação. Portanto, se você quer ter provas cabais de que você realmente é um eleito do Senhor, se você quer de fato ter a plena convicção de que você está salvo em Cristo Jesus, irmãos, olhem para a vossa luta, olhem para o vosso combate e vejam como esses momentos de dificuldade, as aflições desta vida, as limitações que são trazidas a nós em diferentes contextos, que são as nossas vidas diferentes que são, elas mostram o poder de Deus nos conduzindo e confirmando em nós a sua grande obra de salvação. É certo que o combate paulino, no caso aqui o apóstolo Paulo, ele é um modelo para os cristãos. Irmãos, nós não somos chamados para sermos imitadores de Paulo. Não, certamente não. Nós somos chamados para sermos imitadores de Deus como filhos amados. É isso que a palavra de Deus nos diz. Por amor, por sermos amados, então, imitarmos o nosso Criador. Mas os irmãos hão de convir que Deus, sendo o padrão de toda perfeição, ele se encontra numa categoria bem mais elevada que a nossa, concordo? Ora, infinitamente acima de suas criaturas, eu diria que está Deus. Infinitamente. Em Cristo, o Deus homem, o nosso Redentor, especialmente na sua humilhação e no que concerne às circunstâncias desta vida terrena, Jesus que teve fome, que teve sede, que chorou de tristeza ao ver Jerusalém, da maneira como ele a viu. Nós temos no Deus homem, no Senhor Jesus Cristo, um exemplo mais próximo da nossa condição. Nós somos também convocados a sermos cristãos. O que é que significa a palavra cristão? Nós somos pequenos cristos.
Esse é o significado da palavra cristã. Somos convocados pela fé, pelo arrependimento, a sermos imitadores de Deus, mas Deus está muito distante de nós, sermos imitadores de Cristo, mas Cristo também está muito distante de nós. Vocês podem pensar comigo, imaginem que Cristo é Senhor. Cristo não possui o pecado, e por isso, em alguns sentidos, Cristo não pode ser modelo para nós. Cristo não pode ser modelo para os crentes de arrependimento. Arrependimento de quê, se ele nunca pecou? Cristo não pode ser modelo para nós de mortificação de pecado, porque ele não teve que passar por isso, porque ele nunca pecou. Então Cristo ainda se torna, mesmo sendo Deus homem, um modelo ainda difícil para nós, mediante a nossa triste condição. Portanto, a Bíblia e Deus, por ser tão amoroso e cuidadoso conosco, provê para nós Paulo como um modelo bíblico de imitador de Cristo, tá certo? Que se aproxima muito mais de nós, e ele aqui no caso precisa esclarecer, encorajar aquela igreja de Filipos para que ela permanecesse firme, mesmo com toda a pressão de Roma, mesmo com o ideal de Roma de que todos cultuassem o imperador. Eles não deveriam se intimidar com as calúnias e as falsas conclusões dos inimigos de Cristo. Deus seria providente com eles, como tem sido conosco a cada momento. Portanto, irmãos, Paulo esclarece, Paulo não quer que haja confusão, porque quando nós olhamos os versos 15 a 18, nós constatamos dois grupos de irmãos. Eu quero chamar irmãos. Observe, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia e insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. 15 a 17 no caso. Portanto, irmãos, veja que Paulo, mesmo preso, ele ainda sofre calúnias e acusações, e não de pessoas estranhas, mas de irmãos. Irmãos, vendo a situação do apóstolo, não se preocupam com ele e ainda o caluniam, ainda inventam coisas contra ele. Na verdade, esses querem que de fato ele nunca saia daquelas cadeias. E eles, mesmo Paulo já preso e sofrendo como estava, eles ainda investem força e energia para destruir Paulo mais um pouco ainda, e quem sabe até oferecer a ele um golpe de misericórdia, golpe final. Interessante o verso número 18, a gente tem algumas dificuldades na tradução desse versículo. Veja o que Paulo diz. Todavia, Paulo acaba de se declarar, no verso 16, um defensor do Evangelho. Ele está, um defensor do Evangelho, zela pelas doutrinas do Evangelho, pelos ensinos corretos e sãos do Evangelho. Ele acaba de se declarar. Ele diz no verso 16: os que pregam por boa vontade o Evangelho, estes que pregam por amor, sabem que eu estou incumbido de defender a verdade de Deus, de proclamá-la de qualquer modo, de não me dobrar às falsas doutrinas. E no verso 18 ele diz: todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo sim, sempre me regozijarei. Há uma ideia de que, e principalmente na mente de muitos irmãos nossos, de outras denominações, de que o que importa é pregar Cristo. Esse negócio de doutrina, se a doutrina está certa, se a doutrina está errada, isso não importa. Deus não vai deixar de salvar ninguém se você evangelizar alguém, por exemplo, ensinando que a salvação é por obras. Isso não importa. Ora, é lógico que importa. Paulo não está aqui se contradizendo. Ele está dizendo que aqueles irmãos que ainda ele preso continuavam a caluniá-lo, quando os outros irmãos chegavam e diziam: mas meu irmão, por que fazes isso com o apóstolo que já está preso?
O irmão dizia: não, eu estou apenas pregando o Evangelho. E o Evangelho era usado de pretexto para maquiar o desejo de crueldade que tinha no seu coração, para que ele machucasse, maltratasse e ainda assim afligisse o espírito do apóstolo Paulo, já em cadeias. Que pregam insinceramente, que pregam por rivalidade, que pregam sem amor e sem desejo de haver conversão na alma dos pecadores. É assim que muita gente, irmãos, nos nossos dias tem pregado o Evangelho, sem nenhum desejo de conversão, muitos usando o Evangelho para benefício próprio. E não nos surpreende, nesta época, já haver esse tipo de situação. Enquanto que os crentes de fato estavam ali, preocupados, agoniados com Paulo, e pregando o Evangelho, e pregando por amor, não por discórdia, não para atingir Paulo um pouquinho mais e vê-lo sofrer um pouquinho mais ainda, porque tinham, na verdade, era inveja do apóstolo Paulo. Na verdade, o Senhor Jesus disse que toda vez, e por mais que a nossa vida, tanto quanto mais nossa vida se assemelhe com as Sagradas Escrituras, quanto mais de maneira harmoniosa nós vivamos o verdadeiro Evangelho, nós sofreremos e sentiremos o calor das perseguições. Abra sua Bíblia, por gentileza, em João capítulo 15, verso 18, e veja a palavra do Senhor Jesus Cristo. Lá em Filipos, a palavra que todo mundo estava comentando era acerca do cristianismo. O cristianismo se tornou, neste momento aqui da prisão de Paulo, o assunto de todos os lugares. Na verdade, todos aqueles que servem verdadeiramente a Deus como seus imitadores terão esse obstáculo. E o obstáculo nada mais é do que o ódio do próprio mundo. O Senhor Jesus Cristo disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós odiou a mim, o Santo de Deus. Portanto, o mundo odiou o Santo de Deus, ele também vai nos odiar, ele também nos odiará os crentes, à medida que nós estivermos vivendo cada vez mais, tanto doutrinariamente como piedosamente, quando forem manifestadas as obras de Deus através das nossas vidas, a oposição aos padrões do mundo vão se levantar contra nós. As trevas sempre se levantam contra a luz. É impossível haver o avanço da luz sem que ela sofra a resistência do reino das trevas. Portanto, nós como igreja do Senhor, nós iremos avançar, sim, nós não vamos ficar numa posição de passividade. A fé não nos remete à passividade, pelo contrário. Eu vejo um homem mundano dando a vida, a família, a esposa, os filhos por mais riqueza. Eles dão o que tiver de dar para serem mais ricos. Assim deve ser o nosso desejo de glorificar a Deus com uma vida reta e santa. Nem que para isso nós tenhamos que dar, sim, a nossa própria família, a nossa própria vida, para glorificarmos a Deus mais e sempre mais. Isso não é passividade. Isso é uma fé proativa, que não se conforma com as coisas deste mundo e não se deixa amoldar por aquilo que o mundo quer fazer conosco e principalmente com a igreja. Os apóstolos, após sofrerem açoites terríveis e receberem a ordem, está lá em Atos 5,41, para não mais falarem de Cristo, eles então entendem o verdadeiro valor do sofrimento. Ou eu diria, eles começam a entender, porque eles estão vendo que estão sendo julgados pelos homens por dignos de padecerem afronta pelo nome de Cristo. Irmãos,
A alegria certamente não é sofrer. Sofrer não é bom. Nós não podemos dizer que sofrer é algo agradável, porque não é. Nós seríamos mentirosos se assim afirmássemos. Mas a alegria do sofrimento está por quem se sofre, não no sofrimento em si. Nós sofremos por quem morreu por nós, que não somente sofreu o que sofreu, mas que entregou a própria vida por nós. Então, para nós, crentes cristãos, pequenos cristos, a nossa alegria no sofrimento deve estar não na dor, mas naquele pelo qual é digno do nosso sofrimento, visto que nós, irmãos, desculpa a franqueza, não somos dignos. Nós, por nós mesmos, em nós mesmos, nós não somos dignos nem de sofrer por Cristo. Nós não somos dignos. Mas Deus é tão generoso e tem nos transformado na imagem do seu Filho, e tem nos dado essa graça de podermos, como Paulo disse, não somente crermos no Filho, mas sofrermos também pelas suas pisaduras. E para nós é uma grande bênção, é uma dádiva, é um dom, como o dom da fé, é o dom de podermos sofrer pelo nosso Salvador, pelas suas causas, pelas causas do reino de Deus na terra, pela sua igreja, pelos meus irmãos, que eu amo tanto em Cristo Jesus. Esse sofrimento vale a pena, porque ele nos prepara para algo bem maior que está proposto, algo que a Bíblia diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, que está preparado para aqueles que amam verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. A glória celestial, onde não há sofrimento, onde não há limitação, onde não há deficiências, onde há gozo eterno na presença do Senhor Jesus para sempre. Esse é o resultado final dos sofrimentos que nós temos passado em nossa vida. Mas nós sofremos não somente através de falsos irmãos, como vimos aqui dos versos 15 a 18. Nós sofremos também, irmãos, porque sofrer, e quando eu falo sofrer, eu estou falando combater o bom combate, a luta contra o pecado, a renúncia a este mundo, a renúncia ao nosso próprio eu, que quer sempre tomar conta da nossa vida e nos impede de nos entregarmos como instrumento, nos entregarmos totalmente como instrumento de Deus para o crescimento do seu reino. São essas as nossas lutas, elas nos consomem. Não existe coisa que nos cansa mais do que lutarmos contra o nosso próprio pecado. A luta contra o pecado nos esgota, nós ficamos exauridos completamente. Existem semanas que a luta é tão ferrenha que nós até enfermamos. Eu de vez em quando, irmãos, tenho assim as minhas lutas pessoais com Deus, que eu vou parar debaixo dos lençóis, enfermo, porque eu me recuso a parar de lutar. Porque se eu parar, eu vou ser dominado. Porque o inimigo é Golias, e ele é um gigante, e eu sou Davi, apenas aquele fedelho que ninguém acreditava. E o pecado vem aliado com o mundo e com a força das hostes malignas de Satanás. Se eu relaxar, você e eu, se nós relaxarmos, nós seremos dominados. Não há força suficiente em nós. O mundo vai nos tragar. E o leão, imagina, que está ao nosso redor, já prontinho para nos engolir. Portanto, ó Deus, irmãos, e por causa de Deus, esse é um bom combate. Nós não podemos perder isso de vista. E eu quero repetir: a presença do bom combate na sua vida é uma evidência tremenda de salvação. Veja Paulo, veja como ele se encontra, e veja como Deus usa alguém completamente entregue nas suas mãos para abençoar e para fazer com que o seu reino continue crescendo. Todos os verdadeiros crentes, irmãos, envolvidos neste combate, quer estejam ou não conscientes, na medida em que viverem
maior conformidade com a palavra de Deus, com as Sagradas Escrituras, sentirão o calor das perseguições. É inevitável. Não tem como haver vida cristã genuína sem perseguição. Essa prisão, como já falei, nunca trouxe prejuízo ao Evangelho. E o combate cristão, irmãos, ele é o modo, você vai observar do verso 19 ao 21, que o combate cristão, ele é o modo mais digno de viver o Evangelho. A maneira mais digna de glorificarmos a Deus nessa jornada terrena, não tenha nenhuma dúvida, é combatendo o bom combate, diz o texto. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Imagina um apóstolo preso, que vergonha. Natural. A prisão de um apóstolo, um homem de Deus, preso, encarcerado. Mas Paulo tem a certeza de que isso é apenas um sofrimento, que vergonha de fato não é estar preso por causa de Cristo Jesus, o seu Salvador, o seu Senhor. Então veja que a inversão do que é vergonha, a inversão daquilo que Deus diz que é, e aquilo que o mundo diz o contrário que é. Sempre haverá esse turbilhão de confusão nos conceitos entre o que Deus diz que alguma coisa é e o que o mundo quer que aquilo seja, sem nunca ser. Então, para Paulo, ele não está preso, ele está livre. Porque ser livre para Paulo é poder pregar o Evangelho e sofrer por ele. Então a liberdade daquele quadrado, aquela cela que ele está, é uma questão de tempo. Ele não está preocupado com a liberdade física, ele quer a liberdade dos que estão presos em seus delitos e pecados. Ele quer a libertação daqueles os quais ele tem evangelizado e testemunhado acerca de Cristo Jesus. É isso que ele deseja. Portanto, para Paulo não há nenhuma ideia de que ele está preso e não possa realizar aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Ele está livre. A liberdade física, o sair daquela cela, é uma questão de tempo, e ele atribui isso às súplicas, às orações dos irmãos, que certamente oraram muito por ele nesse momento, e pela provisão do Espírito Santo, que nunca nos deixa lutar sem as armas devidas. É por isso que nós somos diretamente culpados quando perdemos a luta contra o pecado, porque nós não buscamos as armas no Senhor dos Exércitos. Nós não buscamos ser crentes que manejam bem a palavra da verdade, a espada que penetra juntas e medulas e é capaz de romper a mais dura rocha, que é a verdade do Senhor. Nós não buscamos a oração como o nosso escudo, para que quando os dados do maligno venham, nós estejamos preparados. Nós oramos muito pouco uns pelos outros, meus irmãos. Nós nos preocupamos muito pouco uns com os outros. Nós vivemos muito distantes. A igreja do Senhor, viva, orgânica, doeu em ti, doeu em mim, alegrou meu coração, alegrou o teu, e isso é a vida orgânica que há dentro do rebanho do Senhor Jesus Cristo, o qual Ele é supremo pastor. Nós precisamos buscar mais defesa para o combate, mais armas para o ataque, e essa é uma obrigação nossa. Não vai descer nenhum anjo do céu e equipar você para esse combate. Não, nós já temos aqui, está tudo ao nosso dispor. Basta orarmos e pedirmos a Deus. Aqueles que pedem sinceramente, o Senhor nunca negou. Mas aqui há algo interessante. Viver para Paulo é a maior forma de engrandecê-lo. E morrer também. Para Paulo,
Paulo já não há um desejo latente, segundo o verso que acabamos de ler, entre morrer e viver. Lógico, se morrer é Cristo, Cristo é a maior bênção que um homem pode receber. Mas Paulo sabe que se ele morrer, ele continuará glorificando Cristo, engrandecendo o seu nome muito mais ainda, na eternidade. Portanto, para Paulo já não há esse paradigma de viver ou morrer, visto que ele se entregou completamente a Deus. Então, tanto viver como morrer, para ele é maravilhoso, porque em ambas as situações, Cristo já é o seu Senhor, com o acréscimo de que na glória nós adoraremos o Senhor sem nenhum sofrimento, sem nenhuma tribulação, em plenitude, glorificados, transformados à imagem e semelhança do nosso irmão mais velho. Ele tinha a certeza de que isso é que significava libertação. Servir a Cristo é ser verdadeiramente livre, irmãos. Amar a Cristo é ter a certeza de que nós nunca mais estar sem Ele. E a exemplo de Paulo, viver ou morrer, então já não importa, porque ele foi feito digno, tanto de viver em Cristo Jesus, como de morrer por Cristo Jesus. Essa é a ideia central. Então, o combate na vida cristã é o modo mais digno de viver o Evangelho. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E, por fim, o combate cristão é o modo mais glorioso, digamos assim, de cumprirmos com o motivo pelo qual nós somos criados. Nós somos criados para a glória de Deus. O combate cristão é o modo mais maravilhoso, mais fantástico que temos de engrandecermos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja os versos de 22 a 26. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um ou de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Irmãos, para Paulo, a nossa fé, de maneira nenhuma, ela é algo estático, parado. Para Paulo, a sua vida era sempre a busca desse único objetivo que para ele nunca bastava, nunca estava bom. Glorificar a Cristo nunca é algo que nós podemos dizer assim, já é suficiente na nossa vida. Eu já faço demais. Eu já dou o meu máximo para glorificar a Deus e tá bom de luta, vamos dar uma trégua nesse combate e já basta. Não, não é assim. Paulo tinha uma sede insaciável de ainda mais e sempre mais glorificar a Deus. E ele, por amor aos irmãos, ele aqui me parece abdicar temporariamente da glória, por amor à igreja, para que através do seu ministério, do seu apostolado, ele pudesse ver a igreja crescendo um pouco mais, ver os irmãos maturando na fé, atingindo a varonilidade perfeita. Então ele, de alguma maneira, se auto-sacrifica, sim, deixando de desejar logo ir para a glória, para estar mais com a igreja, por amor dos irmãos. É algo muito similar quando Cristo deixa a sua glória, deixa a destra do Pai, abre mão dos benefícios celestiais que ele sempre teve, para vestir a carapuça de pecador, nascendo de uma pecadora, porém sem pecado, para revelar ao mundo um amor que o mundo nunca compreendeu.
a expressão perfeita do amor de um pai que dá o seu único filho por pecadores indignos como nós, a fim de nos salvar. Você daria o seu filho por quem? Quem você amaria tanto a ponto de entregar o seu filho para morrer no lugar de um homem? E Deus prova de fato nosso amor, nos amando ainda quando nós éramos pecadores. E Ele entrega o seu Filho e revela ao mundo o seu grande amor. Porque há no coração de Deus, irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer isso, há no coração de Deus um desejo tremendo de salvar. Tanto é o desejo tremendo de Deus salvar, que Ele foi te buscar onde tu estavas. Lembras aonde tu estavas? Naquele tremedal, morto, perdido. Mas o desejo do coração de Deus de salvar é tão grande, que Ele vai em tais e tais lugares e nos trouxe até aqui, fazendo de nós verdadeiros adoradores. Esse é o desejo latente no coração de Deus, sempre foi, até que Cristo volte, será o desejo de salvar. Viver para Paulo é estar sempre engajado neste bom combate. Viver para Paulo é estar sempre nessa obra de aperfeiçoamento contínuo. E nisto está, irmãos, a importância da igreja na nossa vida, a importância dos pregadores na nossa vida e a importância da obra da santificação. Sem a igreja, sem os pregadores e sem a santificação, nós não poderíamos ser verdadeiros adoradores. Jamais poderíamos. Então, irmãos, pensem nisso. Nós somos tentados, inclinados pela carne a fugir da luta. Nós flertamos com a ideia de querermos ir para o céu, de preferência deitados e carregados numa confortável cama ou no melhor colchão ortobon que exista. Nós gostamos da ideia de vir ao Senhor e vir à casa de Deus e só receber. Nós gostamos, mas isso não é espiritual. O que é espiritual é receber, sim, de fato, e permitir ser consumido pela obra de Deus. Permitir que o bom combate nos esgote, muitas vezes fisicamente, emocionalmente, de todas as maneiras, mas que nós também nos entreguemos por essa luta a todo instante, sem preguiça, com disposição, encarando os sofrimentos, sabendo que sofrer não é bom, mas por quem se sofre, sim, este é digno das nossas noites mal dormidas, das nossas noites de choro, porque depois de uma noite de choro, sempre há o consolo do Senhor no dia seguinte. Ele luta conosco, não nos deixa sozinhos. Portanto, nós não precisamos temer nem as aflições, nem as tentações e nem nada que venha contra nós, muito menos os inimigos da cruz de Cristo. Mas as Escrituras são claras. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pelo esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Pastor, aí há uma contradição. O Senhor está dizendo que então a salvação aí já está tendenciosa para as obras. Não, irmãos, não estou dizendo isso. Firmeza na fé, trabalho, perseverança, confiança, todas essas obras requerem de nós o bom combate. Sempre irá requerer de nós esforços, e esses esforços são mediante a graça, nunca confiados na força do nosso próprio braço. Mas os esforços existem sim, e eles têm que ser feitos. Está lá em Mateus 11, versículo 12. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, qual o Filho do Homem vos dará. A fé,
aperfeiçoamento da fé, desenvolvimento da salvação. Paulo vai falar isso logo a posteriori na carta. Nós devemos estar preocupados, não somente em crer, eu creio que estou salvo, beleza, tchau. Não! Nós precisamos nos preocupar com o aperfeiçoamento da nossa fé. Precisamos nos preocupar com o desenvolvimento da nossa salvação. E eis o lugar certo para exercitar tudo isso: o bom combate. A luta contra o pecado, contra o mundo, contra Satanás e contra os inimigos da cruz. Com a espada, que é a palavra do Senhor. Bem equipados com toda a armadura que o Senhor provê para nós, porque Ele não nos lança assim à toa no combate. Ele vai conosco, é o nosso capitão e nos equipamenta em tudo aquilo que nós precisamos para sermos mais que vencedores nesta luta. E quem sabe a gente vai chegar lá naquele final, porque todos nós teremos um final nesta jornada terrena, e nós poderemos dizer o que está escrito em 2 Timóteo 4, de 6 a 8, e eu vou finalizar lendo esse texto para a igreja. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, 2 Timóteo 4, 6 a 8, e o tempo da minha partida é chegado. São palavras de Paulo, reconhecendo o fim da jornada. Eu gostaria que cada um de nós pudesse dizer a mesma coisa no fim da nossa jornada. Verso 7: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, eu nunca deixei de lutar, completei a carreira, eu nunca retrocedi, guardei a fé. Agora é hora de receber do Senhor a coroa da vida e adentrar a eternidade, que é e sempre foi e sempre será a morada do nosso Deus. Verso 8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Quando eu estou sentado ali no lugar daquele prezado, estimado irmão com a minha família, e quando o pastor Silas, já na ditosa idade, de posse do microfone da palavra, ainda ensina a igreja: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O meu coração exulta de alegria, porque não há um só dia que eu não desejo que o Senhor volte, porque eu amo a perspectiva da vinda e da volta do nosso Redentor. Porque quando isso acontecer, irmãos, todo o sofrimento irá acabar e nós estaremos juntos na mansão celestial. Esse é o meu sonho, e eu estou só esperando acontecer, que eu tenho certeza que não pode falhar. Que Deus abençoe esta igreja com um bom combate até o final. E certamente nós teremos uma outra condição em breve, na presença e na eternidade do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer. Pai Santo, muito obrigado a Deus, porque é através do bom combate que o Senhor nos ensina a simplicidade, ó Deus, que o Senhor nos guarda do mal. É lutando, ó Deus, que o Senhor nos faz prevalecer dia após dia sobre as aflições desta vida. Nós estamos felizes, Senhor, comovidos certamente pelo Teu grande amor, constrangidos da maneira como o Senhor tem nos tratado. Um amor como esse nós não encontraremos, ó Deus, em lugar nenhum. Ó Deus, e nós te louvamos, te bendizemos o nome, porque o privilégio do bom combate é nosso, foi entregue a cada um de nós. Ele veio acompanhado dos dons sem os quais nós não entraremos na Nova Jerusalém, que é o arrependimento e a fé.
Deus, nos dá disposição para lutarmos pelas causas do Teu reino, para sofrermos pelo Teu nome, Deus. Porque que bênção é essa, que dom, ó Deus, inefável é esse, poder pelas pisaduras do nosso Senhor. Sofremos um pouco, um pouquinho, daquele muito que Ele teve que curtir no nosso lugar. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra traz modelos alcançáveis para nós, para que nós possamos, ó Deus, mirar nestes irmãos do passado. E obrigado, Deus, pelos Teus servos que até hoje continuam na luta do bom combate, continuam, ó Deus, preferindo estar aqui por amor aos irmãos, por amor às causas do Teu reino. Ó Deus, abençoa aqueles que cuidam da Tua igreja. Deus, os presbíteros que sejam cada vez mais zelosos e os pastores cada vez mais entregues totalmente, Senhor, àquilo que Tu desejas realizar com a vida de cada um. E quanto aos Teus pequeninos, Senhor, os Teus filhos, ó Deus, que amam ouvir a Tua palavra, guarda a vida de cada um, o bom depósito de cada um que é a fé, para aquele último dia, ó Deus, onde o nosso regozijo, a nossa alegria será plena e eterna. Eu Te agradeço, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, averiguando, ó Deus, as Tuas obras maravilhosas. São todas sobrenaturais, são todas para o nosso benefício, para a edificação da nossa alma e da Tua igreja. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe nesta semana que se iniciou e nos dê, ó Deus, as ferramentas e a disponibilidade de continuarmos a luta e o bom combate, porque certamente iremos, ó Deus, na força do Teu Espírito Santo, completar a carreira e guardar a fé até o final. Em nome de Jesus que eu Te oro e Te agradeço. Amém. Amém.